Página 172, unidade 7, tema 1, as células. Todos os seres vivos são formados por células, a estrutura básica da vida. É nas células que ocorrem transformações químicas essenciais para a vida, como obtenção de energia, formação e renovação de componentes do corpo. É por meio da multiplicação das células que são formadas estruturas do corpo e que ocorrem o crescimento e a reprodução. Os seres vivos podem ser unicelulares ou pluricelulares, dependendo da quantidade de células que os formam. Seres unicelulares são formados por uma única célula, uma. Seres multicelulares ou pluricelulares são formadas por duas ou mais células. Os seres humanos, por exemplo, têm trilhões de células. Então, pluri significa muitas células. Observem as imagens. A imagem A é uma euglena, é um ser vivo unicelular, ou seja, ele só possui uma única célula. E na imagem B, nós temos um musgo, um ser vivo pluricelular, possui muitas células. A descoberta da célula. Atualmente, conhecemos células, micro-organismos e diversas outras estruturas invisíveis ao olho humano. Adquirir esse conhecimento só foi possível após o desenvolvimento de aparelhos que permitissem às pessoas enxergar estruturas muito pequenas. Isso começou a ocorrer em 1663, quando o inglês Robert Hooke construiu um microscópio e o utilizou para observar fatias finas de cortiça, provenientes de cascas de árvores. Esse material mostrava um grande número de espaços vazios, que Hooke chamou de células. Tanto Hooke como outros pesquisadores observaram diversos materiais e notaram estruturas semelhantes às da cortiça, mas preenchidas com material gelatinoso. Após certo tempo, o termo célula passou a designar o conteúdo desses compartimentos. Então, observem a imagem ao lado, o microscópio utilizado por Robert Hooke é muito diferente dos atuais. Em seus desenhos iniciais, ele representou as cavidades observadas na cortiça, a qual chamou de células. Página 173. A teoria celular. Com o desenvolvimento de microscópios cada vez mais potentes e observações feitas por diversos estudiosos, o conhecimento sobre células aumentou. Com base em alguns trabalhos, dois cientistas alemães, Matthias Schleiden e Theodor Schwann, propuseram a teoria celular. Essa teoria afirma que todo ser vivo é composto de células e que atividades que caracterizam a vida, como o metabolismo, ocorrem na célula. Assim, as células são as unidades funcionais dos seres vivos. A estrutura da célula. Existem muitos tipos de célula. Uma célula animal, que é o tipo de célula presente nos seres humanos, apresenta algumas estruturas típicas. Cada uma das estruturas apontadas tem uma função determinada. Membrana plasmática envolve a célula e controla a entrada e saída de materiais e substâncias. Material hereditário é o material passado pelas gerações, ou seja, para os descendentes. Esse material é o DNA, é o ácido desoxirribonucleico, encontrado em todas as células. Ele está relacionado às características e ao funcionamento do ser vivo. Nas células dos animais, ele se encontra dentro de uma estrutura celular chamada núcleo. Citoplasma é um material gelatinoso, formado principalmente por água, que fica entre o núcleo e a membrana plasmática nas células animais. Contém organelas, também chamadas organoides, estruturas menores que realizam funções específicas na célula. Então, observem aí o esquema de uma célula animal. Então, nós temos a célula animal, uma célula bacteriana e a célula vegetal. No momento, o que mais nos interessa é a célula animal. Então, ela é composta por algumas estruturas básicas, como, por exemplo, o núcleo, aqui no centro, onde se encontra o material genético hereditário, que é o DNA. É o ácido desoxirribonucleico, é onde estão todas as informações genéticas de que é composto um ser humano. Por exemplo, a cor de olhos, a cor da pele, a cor de cabelo.
Nós temos aí o citoplasma, também chamado citosol, que é como se fosse um gel de cabelo, onde se encontram as organelas, ou também chamados organoides. Então, observem várias organelas aqui. Posteriormente, nós iremos estudar cada uma delas. E nós temos a membrana plasmática. A membrana plasmática que envolve toda a célula e protege a célula contra choques mecânicos, e ela é chamada de permeabilidade seletiva, ou seja, não é tudo que entra na célula e não é tudo que sai da célula. Prestem atenção na explicação. As células, elas são as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Isso significa dizer que elas formam as menores estruturas presentes em um ser vivo, que apresentam características como resposta a estímulos externos, metabolismo e ciclo de vida. Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Alguns seres vivos, como as bactérias, por exemplo, elas têm apenas uma célula, então são chamadas de unicelulares. Outros seres vivos, como os animais, os vegetais e os seres humanos, são formadas por várias células e são chamados de pluricelulares. Ao comparar as células dos seres vivos, é possível perceber semelhanças e diferenças entre essas células. A célula animal. Nas células animais, além da membrana celular, do citoplasma, nós temos aí o núcleo, que eu falei para vocês que é um compartimento que abriga o material genético, e nós temos algumas organelas. Por exemplo, as mitocôndrias são organelas responsáveis pela respiração celular, processo no qual a presença de gás oxigênio é fundamental. Ela transforma as moléculas de glicose e açúcar obtidas por meio da alimentação, liberando energia. Nós temos o retículo endoplasmático rugoso, é uma organela cujo papel é o de síntese e transporte de proteínas e apresenta ribossomos aderidos às suas membranas. Retículo endoplasmático liso é uma organela responsável pela síntese de lipídios, que são lipídios, gorduras. Nós temos outra organela, que são os lisossomos, responsáveis pela digestão intracelular. Outra organela, complexo golgiense, responsável pelo armazenamento de proteínas e pela produção de carboidratos. E nós temos o centríolo, que desempenha um papel fundamental na divisão celular. As células animais não apresentam parede celular. Faça o exercício de olho no tema da página 173.